Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo. Oi, sejam muito bem-vindos! Aqui nós estamos mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro, mesa onde a gente conversa, discute possibilidades, oportunidades, necessidades desse agro brasileiro que tanto movimenta o Brasil e o mundo. E nessa edição estou super bem acompanhada e o assunto aqui é entre safra, transição desse período das águas para a seca e oportunidades nesse período de baixa. E para falar disso comigo, tenho aqui, os dois já são de casa, né? Já não é a primeira vez, mas a gente fica muito feliz de tê-los na mesa novamente. Lucas Moreira, zootecnista, diretor R1 Agronegócios, gestor comercial Matsuda. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Hoje quero aprender muito aqui nessa mesa. A troca é sempre maravilhosa, né? E para nos acompanhar também, Fernando Borges Fernandes, eu enroscando no segundo Fernando. Fernando Borges Fernandes, engenheiro agrônomo, um dos diretores da Precisão Agroconsultoria Vertical, aqui de consultoria e gestão do Hub AgroSelections. Obrigado, Fernando. Obrigado, sempre um prazer. E o Lucas fala que vem para aprender, mas na verdade... É ele que dá aula, né? Ele que dá aula, né? É ele que dá aula, né? A gente está formando uma dupla já, a segunda vez, né? Tá vendo? Só falta... Não, eu acho que tem que ter um só seu aqui, eu já te falei isso. Eu acho que tem que ter um só do Fernando aqui para ele trazer todas as questões de gestão e consultoria que ele entende bastante, né? E eu fico nos bastidores aprendendo. Mas enquanto ele não aceita meu convite, eu vou ficar aqui fazendo que eu estou entendendo alguma coisa, né, dessas mesas e participando com vocês, aproveitando a aula que eu sempre tenho. Toda a gravação é uma aula. E você que está em casa aí, que está assistindo, está no carro, vendo no YouTube, no Spotify, sabe do que eu estou falando, né? Toda a conversa nossa aqui é muito produtiva. Eu acho dificílimo terminar um podcast desse sem ter tido uma meia dúzia de insights, sem ter informação para ir buscar, né? Alimentado sua mente aí de coisas boas e positivas. Então, que assim seja nesse papo. A gente está aqui... falando hoje, o papo é essa transição de período de águas. Começamos a gravação com chuva, né? Então, esse período de águas está mais longo que o normal, não está, não? A média, né? Quando a gente olha para o retrovisor, nos anos anteriores agora estava bem mais seco, né? A pastagem, a transição da pastagem já estava mais avançada. Esse ano o Papai do Céu está ajudando, né? E eu falo que para o cenário que nós estamos encontrando da pecuária, essa chuva foi um presente de Deus, porque permitiu o pecuarista poder ficar com o gado um pouco mais tempo na pastagem, segurar um pouco mais, né, não depender tanto ali da nutrição, ter um pasto verde por mais tempo. Tem contribuído muito para esse momento difícil que a pecuária está passando. Aí quando a gente fala de intensificação, a qualidade desse pasto é fundamental também, né? Então você tem um pasto verde e poder é realmente privilégio, né? Com certeza. É realmente privilégio. Ontem mesmo eu estava falando, Lucas, com o produtor, e ele falando, querendo saber de intensificação, de silagem e tal. Eu falei, olha, antes da gente falar disso, nós temos que falar do pasto. Sempre foi, acho que vai continuar sendo sempre, né? A alimentação mais, embora saudável, mas também a mais em conta, né? A mais barata para o produtor ter. Então, quanto mais pasto você tiver, quanto mais condição de ter pastos verdes a maior parte do tempo, e ter pastos, o que eu estou dizendo é ter pastos. Nós sabemos muito o que é isso, né? Não é aquela quando ele mostra pra gente aquela graminha lá e fala, meu pasto. Aí, às vezes, eu pergunto, cadê o pasto? Aí, rapaz, você tá vendo? Fala, não, mas o pasto, cadê? Né? Então, ter pasto é a melhor estratégia ainda. Depois que você tem pasto, bom, exaurimos todas as áreas, poderíamos ter pasto, a qualidade do pasto está boa e tal. Agora vamos pensar no que é intensificação, né? Isso é o que a gente tem que deixar como mensagem sempre, já falando um pouquinho de gestão, né? Sim. E vamos avançando nesse mundo que a pecuária traz para nós, né? Desafios como técnicos, né, Lucas?
E agora, a Gi, daqui a pouco, a gente vai dar um diploma para ela, né? Depois mais uns 4 podcasts. Acho que ela pode ter um diploma aí. Eu vou ouvindo vocês. Alguma coisa eu tenho que aprender, né, gente? Estou me cercando de tanta gente boa, que é o que a gente faz aqui, né? A gente seleciona os melhores, as melhores empresas, as melhores soluções, os melhores profissionais. E aí, para ofertar isso para o mercado mesmo, para o público, para quem nos acompanha, né, para nossa audiência. E aí, eu tenho que aprender alguma coisa, não é possível, né? É tanta coisa bacana que acontece aqui. Estou ouvindo aos pouquinhos, tá, Fernando? Acho que mais uns 10 anos eu fico boa nisso. Não, senhora. Fernando, e de forma geral, dentro do que você está falando, a gente observa que as fazendas, na sua grande maioria, estão todas com superlotação. Isso. E aí existe o ótimo econômico e o ótimo técnico, né? Às vezes já poderia ter vendido os animais, ter vendido uma recria, vendido um animal gordo, mas o mercado não estava ajudando. E todo mundo segurando a conta gota. Não, mês que vem melhora, mês que vem melhora, mês que vem melhora. E aí vem no planejamento de gestão, que você faz muito bem, né? Acho que para o futuro breve, a gente pensar em estar na pecuária com um pouco mais vendido antes de começar a safra, ter algumas estratégias travas, que hoje está se tornando mais comum. Mas de forma geral, se a gente chega nas fazendas, onde a gente roda, muito gado, pasto rapado, na expectativa de que vai melhorar. E, às vezes, segurar esse animal por mais tempo na fazenda, com todo o custo fixo, custo nutricional, com as perspectivas de estabilidade no preço da arroba ou no preço do animal de recria, ficar com ele mais tempo, você só aumenta prejuízo. E o prejuízo não é só o econômico, do mês a mês ali, do custo da mensalidade do animal. O principal prejuízo é você arrebentar a pastagem, é encurtar a raiz. Porque recuperar um pasto é barato. Agora, reformar um pasto é muito caro. E aí é onde vem as estratégias para poder tentar ajudar o pecuarista a passar por um processo de transição, não só a transição agora das águas para a seca, mas uma transição cultural, uma transição de modelo mental, de entender a pecuária do futuro, né, que se baseia em pasto. Eu sempre falo onde eu vou. Não existe boi sem vaca e não existe pecuária sem capim. Então, se a gente olhar para isso com muita responsabilidade, a gente vai direcionar o nosso voo cruzeiro para o futuro aí. Isso mesmo. Nas minhas palestras, eu costumo colocar uma bola de cristal e pergunto: você tem um negócio desse que funciona de verdade? Não. Então, meu amigo, é fazer conta, é planejar, porque se você não sabe o custo, e o custo tem que ser online, né? Tem falado isso agora. Não é saber custo depois que já aconteceu. Depois que já foi embora o boi com a corda, né? Como se diz. Aí vira desespero. Aí já é desespero. Aí o planejamento não valeu de nada. Uma vez planejado, você conseguir, que é o que a gente tem feito muito na precisão, tem tentado mudar esse conceito, que é, uma vez que você planejou, o acompanhamento tem que ser online. Qualquer momento o produtor tem que saber o custo de produção. E quando você fala online, não é que necessariamente ele tem que estar conectado vendo o negócio, ele tem que saber em tempo real, né? Isso mesmo. É agora, né? Você matou a charada. Não é ele estar louco, acordar de manhã, ter que ficar conectado. Não é isso. Ele tem uma estratégia, que é o que a gente busca. Alguém no escritório que consiga estar um tempo inteiro. Acabei de comprar mais uma ração lá da R1 Agronegócios. Acabou de chegar a nota, essa nota tem que estar lançada. Às 10 horas da manhã, quando o produtor saber como é que está o meu custo com aquele gado que está ali no sequestro. Já atualizou. Está atualizado. Uhum. Não é ele esperar virar o mês para juntar as notas, para levar para o escritório, para alguém lançar. Porque aí depois que virou o mês, já foi. Aquele mês você não recupera mais. Né? Uma estratégia que você poderia ter adotado, já foi o momento. Então, o custo é... Primeiro, quando você planeja, você não tem custo. Você faz uma orçamentação. Fez o orçamento de quanto vai ser aquele empreendimento, né? Eu vou sequestrar ali 200 bezerros, exemplo. E fez o orçamento, acompanha. A partir do momento que você comprou a ração, você comprou o medicamento, né? Pagou o peão, aquilo está acontecendo, aí se tornou custo ou despesa. Uhum. A partir do momento que você tem custo e despesa, né, como a gente disse, online, aconteceu alguma coisa, né, Lucas? Baixou, está embaixo, tá não sei o quê. Mas se eu sei que a minha arroba está a R$123 e a oferta é 150, R$27 me agrada? Essa decisão vai ser tomada com base no dado real. Exemplo, né? Que, R$123 é minha arroba, 27 por arroba me agrada, faz a conta, gera e reverte, quanto vai te sobrar, bom. É melhor sair agora do que tomar mais risco. Quando você tem essa base de dados, essa gestão de informação para entender o seu custo de produção, você vai determinar a hora de vender o gado independente do valor da arroba externa.
Isso. É isso que eu ia perguntar. Porque você sabe a diária, você faz a conta, se mais um mês no pasto, quanto que isso vai te custar, né? Às vezes eu tô lá segurando o animal. Vou chutar aqui. Um animal hoje na fazenda, comendo um proteico energético, me custa R$250 a mensalidade. Bom, se o animal pesa 20 arrobas e eu vou gastar mais R$250 com ele nesse mês, será que a arroba vai valorizar R$12,50 para compensar eu engordar esse animal mais 30 dias aqui ou não? Então, eu assim, para você pecuarista que está aí nos assistindo, nós temos 4 grandes termômetros que gerenciam o nosso negócio. Ganho de peso diário, lotação, o investimento por cabeça e o valor da arroba. Ou seja, dos 4 itens, tem apenas um que a gente não gerencia, o valor da arroba. Agora, o meu ganho de peso diário, a minha lotação, o quanto eu estou disposto a investir por cabeça ou por hectare, está na minha mão. Então, 75% do sucesso do meu negócio está na minha gestão, nas minhas tomadas de decisões e nos parceiros estratégicos que eu trago para dentro da fazenda. Porque tem parceiro por aí que está afim só de te vender produto, não está nem aí com o seu resultado. Agora, quem vai perdurar com você por anos, passar geração de pai para filho, gerar uma confiança, é quem está ali dentro e, às vezes, fala o que você não quer escutar. Essa estratégia não é a melhor. A melhor é por aqui, por isso, por isso e por isso. Mas a decisão é sua. Mas, enfim, nós temos que olhar para aquilo que a gente gerencia. Então, fica aqui uma mensagem. Ganho de peso, lotação, o A por hectare e investimento por cabeça ano, a gente gerencia. Preço da arroba, a gente não gerencia. O preço que o mercado vai pagar no bezerro, a gente não gerencia. Mas eu ter um bezerro mais pesado para ter um valor maior por vaca exposta na reprodução, eu gerencio. Ter um animal precoce para ficar menos tempo na fazenda, para me entregar lucratividade, consumir menos capim, consumir menos água, e investir menos, às vezes, em nutrição com ele, eu gerencio. Aí é onde vem as parcerias estratégicas para a gente levar isso para o nosso pecuarista, para o nosso agricultor. Né? E aí a gente percebe que quando o único item, arroba, dá uma desvalorizada, ele recua R$10, desmorona o negócio de muita gente. Se o seu negócio, para ter lucro, depende de R$10 a mais ou R$10 a menos por arroba, repensa. Isso mesmo. Procura ajuda. É isso que eu ia falar. Essa margem tem que estar prevista, né? E aí tem um ponto que eu queria trazer também. Você falou que o preço da arroba é o único dos 4 itens importantes, você tem toda a razão, que o produtor não gerencia. Mas, diante do que a gente falou anteriormente, se eu tenho controle do meu custo, eu passo a indiretamente, né? E tem essa margem, né? Você não fica mais refém. E você não fica refém. Se eu garanto na minha orçamentação, no meu planejamento, eu sei que 10 para cima e 10 para baixo eu estou no jogo, eu passo a indiretamente, não é fazer a gestão do preço da arroba, mas eu vou fazer a gestão da minha arroba. Há um momento certo de vender. E tem um ponto também importante... E até para trava você tem que saber também, né? Senão você pode travar errado, não é isso? Não, esse é o grande... Quando você fala de mercado futuro, de trava, mesmo que seja mercado a termo ou mercado futuro, então, inclusive, isso pode ser um tema para uma próxima, tá? A gente falar de como é que são essas travas, né, Lucas? Com certeza. E quando ele faz o travamento sem saber o custo, ou pelo menos a orçamentação bem apurada, bem ajustada, também é um tiro no escuro. Acaba sendo um tiro no escuro. E aí vem outro ponto que eu queria trazer, que é, você falou 10 para baixo ou 10 para cima. E às vezes o produtor que não sabe o custo, ele não sabe que 10 para cima, quanto de margem aumentou, e aí ele fica sempre na expectativa do que você falou. Bom, a arroba subiu. Não, mas vai subir mais. Não, mas vai subir mais. E aí vira um especulador. E aí ele deixa de ser um produtor, um empresário rural e vira um especulador. A mesma coisa que você colocar o dinheiro na bolsa lá, fazer um day trade, fazer alguma coisa no mercado futuro, ou na bolsa de valores, e coloca o dinheiro e não sabe se vai retornar aquele dinheiro. Fica da mesma forma. Então é perigosíssimo o produtor rural virar especulador. Quando ele se torna especulador, ele já não está mais falando de arroba, já não está mais falando de qualidade de rebanho, já não está falando mais de gestão, ele está falando de chutar, de arriscar. Mesma coisa de ali na lotérica fazer uma aposta, né? Então, se eu entro nessa também de sempre esperar, e acontece muito, a gente sabe, né? A arroba está aumentando. Não, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Aí o custo, como não tem o custo, às vezes, aquele ganho marginal que você vai ter com a arroba, uma vez que a gente sabe que o gado, quanto mais gordo, mais come, quanto mais ele evolui, mais ele está comendo. Então, aquele um mês a mais que você esperou a arroba melhorar 10 reais, 5 reais, 2 reais que seja, às vezes ele está fazendo conta até de 2 reais de melhoria. Tá 250, até falei 150 agora mesmo. A arroba tá 245, vai chegar a 247. Aí eu vendo. Né?
Aí esses R$2 pode ser que você tá... Ô, Fernando, ele vai te comer R$4 no final das contas. exato. Né? E assim, nós estamos hoje em que momento? Nós finalizamos o período de verão, entramos no inverno, a pastagem já sementeou, a gente está na transição para a seca. Então, qual o alimento que nós temos que dar a maior atenção e carinho agora? No meu estoque de forragem, estoque de pasto. Você permanecer com um animal pesado 30 dias a mais na fazenda hoje pode comprometer 100% da tua seca. Porque você vai comer a forragem e vai deixar todo o seu rebanho para trás sem ter o que comer. Então, a gente fica pensando apenas naqueles lotes ali de terminação, dando um exemplo. Às vezes, num animal de descarte. Nesse momento, não é só o econômico, a gente tem que olhar para o geral. E já pensar no próximo fazenda. ciclo, né? Porque você já... quanto mais tempo você tem esse animal pesado no pasto, também você pode atrasar a compra. Exatamente. Que talvez tinha que ser feita agora, né? Então, a gente visitou essa semana um cliente, criador, e é um cliente que a gente já dá acompanhamento há muitos anos. Vamos pensar num criador. Em que momento eu estou numa fazenda de cria? Quem faz uma estação de monta e está tocando certinho, próximo mês dá start a estação da desmama. Então, começa a desmamar os primeiros bezerros do ano. Legal. E a gente faz um trabalho nessa fazenda, já planejando a estação de monta 2024 agora. A estação de monta da próxima começa agora, não é lá em outubro e novembro. A gente vai para essa fazenda, faz uma apartação das matrizes paridas por score de condição corporal, de 1 a 5. Quais são as vacas que estão com boa condição corporal, quais são as vacas que estão com média condição corporal e quais são as vacas que estão com condição corporal ruim. Por que disso? Quando for lá, ela vai ser desmamada agora, mês de maio, junho, e ela está prenha. Está com bezerrinho de 4 meses na barriga, no útero. Quando for mês de julho, agosto, ela está próxima ao parto. Se ela estiver numa condição corporal ruim, essa matriz dificilmente emprenha na próxima estação de monta. Então, a sua vaca vazia do ano que vem está na sua mão decidir agora. Agora, né? A culpa não é dela se ela vai estar vazia ou não. É consequência do que fizeram com ela. O que mais acontece? Aí é onde tem o planejamento estratégico. Eu agora estou numa transição. Papai do Céu está ajudando. A gente tem capim verde ainda. Eu posso desmamar essa vaca. Imagina só. Quando você desmama essa vaca, você tira o bezerro de estar sugando leite. Todo aquele nutriente que era desviado para o leite vai para onde? Para ela. Se eu faço um suplemento proteico energético agora, comendo apenas 1 quilo, 1,5 kg por dia, para uma vaca desmamada, sem bezerrar o pé, ela responde muito rápido em resposta de converter gordura para carcaça, que vai ser importantíssimo lá no final da seca. Agora, se eu não faço isso agora, prolongo, aí lá no mês de agosto, quando ela parir magra, aí vem o desespero. Nossa, minhas vacas estão parindo muito magra. Qual é a ração que nós vamos dar para essas vacas voltarem à condição corporal? Lembra da bola de cristal? Não tem mágica. Tudo que você der para essa vaca nesse momento após ela parida vai ser desviado para a produção de leite. E ela não devolve para a carcaça. Então fica aqui uma dica para você que é criador. Pare e pense. Na sua estação de desmama, é o momento de projetar o futuro da estação de monta seguinte. É o momento que você vai ter que fazer uma avaliação por condição corporal e ajustar a dieta para cada ponto de score. Para equilibrar a sua vacada. Em 60 dias, você passa a régua na vacada, ela está toda gorda, se tiver capim, é óbvio, e vai para a estação seguinte. Com um custo 30% mais barato do que você trabalhar com ração lá na ponta e não ter resultado. Então, essa transição agora ela não é simplesmente para olhar para o capim, agora tem que entrar com proteinado, com sal ureado. Em fazendas de cria, é o momento que você pode salvar uma estação de monta do ano seguinte. Então, fica uma dica para vocês pensarem sobre isso. É importante, né? E é agora, né? É nesse entre safra, nessa transição que isso está acontecendo mesmo, né? Então, precisa ser feito. Às vezes a gente só olha para as mesmas coisas, né? Olha, a gente começa de novo falando do pasto, que daqui a pouco está entrando na seca. Se o cara produziu a silagem, que ele está pensando lá na silagem que ele não produziu e que agora não vai ter mais muito tempo para isso. E está deixando o animal que está ali realmente definhar, né?
E já comprometendo o próximo ciclo. Né? É um desafio grande, como eu te falei anteriormente, nós temos um desafio grande, porque a parte técnica que vê isso e quer falar com o produtor, às vezes você recebe uma resposta de marca uma reunião. O produtor fala, não, nós precisamos melhorar, precisamos de fazer uma melhoria do processo de gestão. E quando você começa a falar das tecnologias, das formas, digamos, mais corretas possíveis de agir, aí você percebe que muitos produtores estão querendo, na verdade, adaptar o que ele está fazendo, às vezes, não tão correta, de forma tão correta, para o que ele pensa. Então vem achismo, escuta 10 pessoas ao mesmo tempo e fica difícil você convertê-lo para uma realidade de 2023. E quando você pega num momento desse, é óbvio que por globalização, excesso de informação, você tem muito mais pessoas desmotivadas do que motivadas a fazer algo diferente. Isso mesmo. E esse cara se contamina e cria um bloqueio. Justamente. Ele acha que tudo sei lá, tá diferente do que ele pensa. Porque fez diferente. Tem mudança, já é difícil. Você falar para uma pessoa que fez aquilo a vida inteira, que o pai fazia, que o avô fazia, vamos mudar, já é difícil. Se ele não tiver muita força de vontade, se torna extremamente difícil. Com muita informação ao mesmo tempo. Pessoas falando o tempo inteiro no ouvido ali que faz assim, faz assado. E aí ele contrata um técnico, né? Ele contrata uma consultoria para dar... Aí a gente tem falado sempre, olha, a mesa tá posta, o que nós trouxemos para cá é para te ajudar efetivamente. Então, confiança é uma palavra-chave. Confira o que nós estamos falando. Vamos junto? Se não for para mudar, se não for para trazer as tecnologias da forma correta, nós nem temos interesse. É melhor, né? Eu acho melhor te deixar à vontade de você seguir do jeito que você está, porque senão lá na frente nós vamos entrar em choque. Então, isso é um ponto importante, porque tem acontecido. Agora, essa semana eu falei com um cliente e ele falou, eu achei interessante, que ele falou, olha, Fernando, isso aqui eu faço muito bem. Até aqui eu faço muito bem. Mas daqui para frente, eu estou precisando que vocês me ajudem 100%. Ele abriu o jogo, falou, olha, eu fiz sempre bem assim, mas agora eu quero mudar. Eu quero pegar 20 hectares e fazer um milho com capim para o ano que vem, quero começar a planejar agora. Eu falei, olha, você é o tipo de cliente excepcional para a gente, porque detectou que tem necessidade de mudança e quer mudar. E está disposto a ouvir, a colocar em prática o que a gente vai fazer. E outra coisa, outro ponto já agora, Lucas, que eu queria trazer para você contribuir com a gente, eu tenho ouvido muitas pessoas falando, essa fazenda de... Por que eu entro na soja, não entro? Agora a soja derretendo, né, como a gente diz no jargão aí da agroeconomia, muito produtor que estava pensando em plantar soja está recuando. Produtor que... Pensando em arrendar para a soja. Pensando em arrendar para a soja. Então, todo esse é um negócio interessante, a gente tem discutido ultimamente. E eu tenho falado muito com os produtores, é assim, ó, eu não tenho como falar que você deve ou não deve, arrenda ou não arrenda, produz ou não produz, compra colhedora, compra plantadora. Isso é um negócio muito complexo, porque o pessoal pensa que advogado é que tem o CIS, né? Se, não. A parte agro hoje, com tanta tecnologia à disposição, para tudo tem um si. Né? Por quê? Se a sua fazenda tem aptidão para produzir lavoura, bom, você tem aptidão, vamos avaliar a aptidão da lavoura. Quantos hectares? É 100 hectares? 100 hectares vale a pena? Vale a pena não ter um pulverizador, um trator e tal? Não sei, então a composição da fazenda é que vai dizer. Né? E se o produtor se coloca como empreendedor, como empresário, mas eu nunca plantei soja. E daí, você é empresário. Você, como empresário, sabe fazer conta? Você sabe se o negócio, se 20% de margem está bom para você? 20% é bom. Então, se te der 20%, você não está disposto a contratar gente, capacitar, investir em maquinário e tal? Por que isso? Porque eu acredito piamente que a próxima virada que vai acontecer agora é efetivamente, né? Porque muito se fala sobre integração lavoura-pecuária, mas isso efetivamente acontece em fazendas modelo que existem por aí. Né? Eu não tenho visto efetivamente nas fazendas, de uma forma geral, o produtor integrando realmente lavoura com pecuária. Às vezes ele faz um confinamento e tal, como igual eu te falei anteriormente, como uma especulação, como uma oportunidade, mas não é o negócio dele, ele não tem aquilo como negócio dele. Ele pensa assim, nesse momento vale a pena comprar uns boi e engordar aqui. Ele faz um experimento, né? Mas integrar isso como negócio mesmo, eu acho que vai começar a acontecer. Já está acontecendo, claro, mas acho que vai mais rápido. E assim como eu vi lá em 99, 2000, a transição para o plantio direto na lavoura, eu acho que isso vai acontecer. Todos os pecuaristas vão querer, né, quando a fazenda permitir, integrar com a pecuária, com a agricultura, e todos os lavouristas agricultores vão começar a pensar em trazer gado para usar o que a fazenda tem disponível, tanto pastagem quanto alimentos, sobras, aproveitamento, remineralização de solo, enfim. Aí você abre uma caixa de Pandora enorme para discutir. É o futuro. A integração só vem para ajudar. A integração lavoura-pecuária está muito longe de ser uma queda de braço entre pecuarista e agricultor. Tem que ser um casamento eterno. É a forma de recuperar solo. Então, minha fazenda tem aptidão agrícola.
tem relevo, tem clima, tem chuva. Temos que fazer. Agora, olhando do ponto de vista como pecuarista, tem muita gente que tem a terra, que tem o relevo, mas que toca de forma incorreta, né? Eu tenho pastos degradados, não estou pensando em estar intensificando o negócio, que acha que arrendar para soja resolveu o problema. Eu ganhei na Mega Sena. Nossa, peguei minha fazenda, entreguei lá para o Fernando, 1.000 hectares na soja, ou 200 hectares na soja. E é um ciclo. Ninguém começa ganhando 10, 12 sacas de soja por hectare. Primeiro ano não é nada, depois é 1 saco, 2 sacos. A média dos primeiros 10 anos talvez dê 6, 7 sacas por hectare. Bom, e a gente também esquece que, como pecuarista, se eu arrendei a fazenda para você, que é agricultor, Fernando, para que eu tenha sucesso e receba, você tem que ter sucesso na tua operação e vender a tua soja com margem. Imagina hoje, ao preço atual, R$120 a saca. Muita gente que às vezes está entrando nessa operação agora, não tem a bagagem e nem o caixa para aguentar um ano de prejuízo, pode te trazer um problema. Será que esse cara vai te pagar o arrendamento? É um ponto. Então, primeiro item, eu como pecuarista, se eu fosse arrendar minha fazenda hoje, eu não tivesse nenhuma máquina, eu ia procurar na minha região um grupo sólido que já planta 10, 15, 20 anos. Eu iria arrendar minha terra para esse pessoal, aprender com os erros dele, entender como que é feito, entender o nível de produtividade de soja que tem nessa área dentro da minha fazenda. Aí eu começo a plantar uma rosesiense junto, já pego a palhada para seca. Aí áreas que não dá agricultura, eu vou tentar intensificar essa área que não deu soja para ter uma rentabilidade igual ou maior do que a própria soja. Então, essa semana eu tive 3 reuniões. E as 3 reuniões eram assim: cara, você sabe que eu estava pensando na soja, mas com essa dor de barriga que teve esse ano aí, o que eu preciso fazer dentro da minha fazenda para que eu ganhe esses 10 sacos de soja por hectare com boi, com a vaca? E é muito fácil, Fernando. Quando você traz isso para conta, uma fazenda que é efetiva e produz bem, algo próximo de 2 a 2,5 UA por hectare, você já empata com a lucratividade de 10 sacas de soja por hectare. Então, se o pecuarista quiser realmente profissionalizar, e tem muita gente boa fazendo uns negócios muito bacanas por aí, que hoje está na pecuária e não tem o mínimo interesse em falar e colocar soja. Estão ganhando muito mais do que a soja com pecuária. Aí vem toda uma estratégia, toda uma gestão. Eu preparo comida para seca. Eu tenho água na minha fazenda. Eu tenho área de coxo. Eu tenho mão de obra treinada. A empresa dele, que é a fazenda, está redondinha. Está redonda. Uma coisa que é uma métrica. Se eu tenho uma fazenda, que era do meu avô, que veio para o meu pai, uma área de 100 alqueires. Em 100 alqueires, eu tenho 5 pastos de 20 alqueires. Eu vou ter uma produtividade. Agora, se eu pegar essa fazenda que tinha 20 pastos e transformá-la em 80 piquetes, eu já dobro a lotação dessa fazenda só com manejo. Então, são coisas que estão acontecendo. E antigamente eu tinha terra barata, eu tinha oferta de pasto para alugar na seca, e hoje. Então, olhando com o olhar de pecuarista, muita gente acha que a agricultura veio e atrapalhou a pecuária. Eu não vejo assim. Ela veio para ajudar. A nossa terra valorizou. Aqueles pastos que antes sobravam não tem mais, porque está na agricultura. Então, quem não intensificar e olhar para uma pecuária moderna, de fato olhar para o seu negócio e falar, opa, eu preciso mudar o jeitão de tocar esse negócio, ele realmente vai ser engolido por alguém. A sensação que eu tenho é que o pecuarista está, assim como o sojicultor agora que está tomando, né? Esse ano isso está acontecendo. Tem uma baixa aí, os analistas todos já vinham mostrando isso para a gente, que seria um ano de baixa ainda no ciclo. E aí é entender que não é feito de uma única safra, né? O negócio de vocês, ele tem que ser trabalhado a médio e longo prazo mesmo, né? Não adianta iludir que vai ser sempre assim. É cíclico. É cíclico. O ciclo, isso se repete, tem sido assim os últimos 30, 40 anos com a soja, desde que a soja começou a ser uma cultura no Brasil, começou a ser exportada pelo mundo inteiro, né? Enfim, pode-se... São duas coisas. Primeiro, o imediatismo não cabe na agricultura. Infelizmente, você pensar que você vai...
pegar essa área que está melhor, vou plantar um milho para fazer uma silagem, para melhorar, para intensificar, vou plantar um pânico numa área tal. Isso não acontece da noite para o dia, né? Por isso precisa de planejamento. O resultado, primeiro, pode ser que você tenha alguns erros, tenha alguns tropeços. Aí vai o benchmark, né? A importância de trazer, puxando a brasa para minha sardinha, né? É importante você trazer pessoas com experiência. Eu falo sempre, quando você traz um consultor para sua fazenda, uma empresa comprometida, idônea, séria, você traz experiência de quantas fazendas, né? Isso. Em vez de você, como produtor, sair olhando um por um, que é o que faz no dia de campo, que é importante, é demais. Mas quando você traz uma consultoria, a ideia é que essa consultoria venha com uma bagagem, uma experiência de várias outras fazendas, com acertos, com erros, com tropeços, com tudo. Então, isso, teoricamente, é o mais perto que você tem de ser imediatista, né? É trazer uma consultoria, trazer bons parceiros. Eu tive experiência, viu, Gi? Eu fui plantar agora, plantei 70 hectares de capim. Eu vou te falar que foi o paredão, né? Porque o Lucas está aqui. Como é que chama o capim? Plantei o capim, veio 12 paredão e levei um parceiro. Falei, bom, eu vou trazer quem? Que é experiente. Aí tive uma experiência fantástica, né? Um acompanhamento. Você imagina quem foi lá regular a minha plantadeira? A semeadora. A semeadora, a adubadora, tudo quem foi plantar. Ele foi fazer o próprio Lucas foi lá, né? Ele ficou lá o dia inteiro, saiu de lá todo. Imagina se desse errado logo com você, cara. Pois é, e saiu todo sujo de lá, mas eu vi a parceria, como é que acontece, né? Então o consultor contratando o consultor. Mas assim, colocando sua pele em jogo também, né, Fernando? Porque você está validando, testando isso, que você está ofertando para o mercado, você colocou não só na sua propriedade, mas como também você já está acompanhando em propriedades que vocês atendem, né? Então, não é achismo, né, gente? Está aqui, tem resultado comprovado, você já está sentindo na pele as dificuldades, os desafios e também as oportunidades que isso te oferece, né? Isso, lá na Fazenda do Planalto, por exemplo, no dia do Jogo do Brasil, a gente estava semeando. Então, perdi o Jogo do Brasil para poder fazer um negócio bem feito, acompanhar de perto. Então, tudo isso faz parte. A gente faz tudo isso para se capacitar, se preparar, né? Ter as parcerias corretas, por isso que é importante. O Lucas falou, importantíssimo. O mercado hoje, né, Lucas, embora fala-se muito de venda consultiva, tem umas vendas consultivas que não são efetivamente consultivas. Ele é consultivo até tirar o pedido. Aí tirou o pedido, acabou com a venda consultiva. Mas o acompanhamento da fazenda é importante. Tem vários amigos me ligaram de Roraima. Fernando, te falei, né? Fernando, esse paredão tá fazendo sucesso aí. Como é que é isso? O cara não tem ideia do que seja. Então é um capim novo. Estou falando especificamente porque foi a experiência que eu vivi. Sim. Mas eu também não sabia, eu nunca tinha visto. Depois que eu conhecia e me apresentaram, né, me fizeram a proposta de fazer implementar essa cultivar, eu fui atrás de saber, mas eu nunca tinha ouvido falar. Né? Quer dizer, a gente está na área. Então tem várias pessoas hoje que você fala e a pessoa não conhece. E quando você não conhece, o que você faz? Tem que buscar conhecimento. E tem o conhecimento que você busca de formiguinha, dia de campo e tal. E tem aquela estratégia que a AgroSelections traz, né? Que é, vem consultoria, vem o cara que oferece, vem todo o acompanhamento da sua fazenda, a preocupação com o seu negócio, de fato, né? Início, meio e fim. Sim, a gente é todo um processo, né? O Gilson tem usado um termo que ele fala de um pacote tecnológico. O que a diferença aqui da AgroSelections que ela propõe é ela realmente sentar com o produtor e ofertar esse pacote tecnológico. O que é isso? Olha, aqui a gente estudou com todas essas empresas, todos esses profissionais, as melhores práticas. A gente vai ver dentro do seu negócio quais são essas melhores práticas para adotar aqui. Então, você está usando dessa inteligência de muita gente, né, Fernando? São muitas inteligências. Quando a gente fala para um produtor, ele pode sentar aqui e conversar. Se ele vier aqui para ser atendido por você, para ser atendido pela equipe da R1, aqui dentro, ele vai estar se cercando. Se surgir uma dúvida que não é referente ao negócio de vocês, aqui dentro a gente consegue conectar outros profissionais já imediatamente para colaborar com isso, fazer a construção desse pacote tecnológico para auxiliar da melhor forma possível. Então, ele está realmente sendo ofertado muito rapidamente muita informação, muita inteligência. Coisa que se ele ficar indo um dia de campo para pegar um dia de campo com a R1, um dia de campo com a Precisão, um dia de campo com a AgroRB, ele vai levar uns 3 anos aí para conseguir passar, coisa que numa tarde aqui ele sai com um pacote tecnológico pronto para o negócio esse é o desafio, até para passar para o Lucas, a questão de, quando você fala de pacote tecnológico, essa é uma realidade muito clara na agricultura. Quando você fala, vou plantar soja, estou com a fazenda lá, acabei de comprar uma fazenda, vou plantar soja. É fácil, senta na mesa disso aqui, em 1 hora você passa uma previsão de um pacote tecnológico. E para a pecuária? Quando você fala, vou criar boi, vou
colocar umas vacas parideiras na fazenda. Rapaz, tem 300 pacotes tecnológicos só para começar a conversa, né? Então, hoje eu tenho falado com muitas vezes, a soja, o milho, a agricultura de forma geral, ela caminhou muito rápido. O ciclo é mais rápido, a tecnologia vem mais rápido para ela, embora tenha muita tecnologia na estante para pecuária. Eu falei esses dias, você pode pegar um carro aqui agora, roda aí 200 quilômetros, para na primeira fazenda que você chegar. Vê se tem de gado, né? Vê se tem estação de monta, vê se tem um curral adequado, vê se os pastos estão manejados corretamente, estão bem divididos, coisa básica. Coisa básica. Eu acredito e você vai ver que na agricultura, fazer, Fernando, né? A principal diferencial da agricultura pecuária, você consegue mensurar a colheita com exatidão. Você colheu X sacas de soja por hectare. Tem um romaneio, né? Tá aqui. Tudo na mão. A pecuária, tem muita gente que consegue fazer isso, mas a grande maioria não. O cara não sabe quanto produziu de capim por hectare, quantas arrobas produziu por hectare, quantos quilos de bezerro desmamado por matriz. Então, isso são coisas que já, assim, parecem ser coisas do passado, mas que é a realidade de muita fazenda. Gente ainda, né? Mas muita coisa andou. Se a gente olhar no retrovisor nos últimos 5, 10 anos, quando se falava em sequestro, era um negócio novo, para produzir comida. Para quê? É normal o animal ganhar peso nas águas, perder peso na seca. Não, eu suplemento com ração na seca, que milho era barato. E agora? Então, a gente já anda no nosso estado, aqui em Goiás a gente roda mais, e isso se tornou comum. A gente vê pessoas que são profissionais em prestar serviço de colher silagem de capim para seca. Tem diversas empresas já hoje. Feno, que é um negócio que ocorre muito fora do Brasil, já tem se tornado realidade aqui. Tem diversas fazendas fazendo feno. Então, independente do tamanho da fazenda, independente do projeto, se é cria, recria, engorda, ciclo completo, integração lavoura-pecuária ou não, o primeiro tópico que a gente tem que avaliar para esta fazenda que vai prosseguir. Eu faço comida para seca e eu tenho uma estrutura na minha fazenda que eu consigo ter no mínimo 2 UA por hectare. Essa é a primeira meta, é a base de uma pecuária sustentável. E quem faz isso está manejando bem um pasto. Eu já não tenho mais um pasto degradado. O meu pasto não libera carbono para a atmosfera, ele fixa carbono no solo. Eu tenho uma pecuária verde. Aí o negócio começa a encaixar. A transição é mais difícil. Mudar a cultura da fazenda. Às vezes você tem um funcionário na sua fazenda que tem 20 anos que está lá e toca do jeitão de 20 anos atrás. E esse cara ou ele tem que ser desenvolvido ou ele tem que ser substituído. Então, assim, não é que o cara que está há muitos anos na empresa, ele não sirva para o projeto. Mas se a gente conseguir desenvolver essa pessoa, for uma pessoa de mente aberta, e falar, não, vamos evoluir juntos, você tem um profissional que vai ficar na fazenda com seus antepassados e com seus futuros. Ô, Lucas, eu quero que você repita, mas faz isso olhando para o produtor mesmo, que eu quero que ele fique isso na cabeça dele aqui, as 2 perguntas que ele tem que se fazer, então. Se ele produz... Primeiro, eu, de alguma forma, tenho comida guardada para seca e que, de preferência, essa comida não seja ração, porque, às vezes, a ração rouba a margem do negócio. Então, eu tenho comida, seja silo, seja feno, o que for, e qual é o outro? Das UAs por hectare, se ele está produzindo. Eu tenho, no mínimo, 2 UA por hectare. Essas 2 métricas vão te separar do projeto pecuário que vai continuar no negócio ou não. Então... E se não tem, perseguir isso, né? Se não tem ainda, faz as contas e vamos perseguir isso aí. E quanto tempo eu consigo chegar nisso, O que a né? gente mais está atendendo recentemente, a terra valorizou. Eu não consigo mais comprar o vizinho com tanta facilidade. Eu não tenho mais tanta oferta de pasto para alugar. Tanto é que valor de aluguel de pasto, R$80, R$100 por cabeça, é normal. Não tem projeto pecuário que se sustente de viabilidade econômica com um custo desse. Então, dentro da minha fazenda, eu preciso ter 10 animais por alqueire. Ou seja, se for animais adultos, né, 2 UA por hectare. E eu tenho que ter comida para seca, porque agora a gente está na transição. E eu tenho 2 formas de ajustar a lotação da minha fazenda. Ou eu ajusto pela produção da comida das águas, que é o pasto verde, ou eu ajusto pela seca. Tem fazendas que preferem ajustar a lotação pelo período de seca, colocar menos animais, aí sobra comida nas águas e eu não tenho lucro por hectare.
Tem fazendas que ajustam pela lotação das águas, aí me falta comida na seca, eu gasto muito dinheiro com ração, diminuo meu lucro por hectare. Então, eu preciso ajustar minha lotação pelas águas em 2 UA por hectare, e é óbvio que a fazenda não vai aguentar manter as 2 UA por hectare só no pasto da seca. Aí é onde entra o MG12 paredão, uma cultivar que a Matsuda desenvolveu exatamente para atender esse mercado. Fernando, um alqueire do MG12 paredão, você está vendo isso lá? Um alqueire dele faz comida para 100 bezerros por 4 meses de seca. Então, se eu tenho uma fazenda de 50 alqueires, você separa 5 alqueires, você vai fazer comida para 1.000 cabeças para 3, 4 meses de seca. Você não tem que preocupar em alugar um pasto, você não tem que preocupar em correr atrás de ração. Aí a gente começa a entrar no trilho. Então, assim, eu não preciso pensar em investir num trator, em ter uma área... eu só posso intensificar se minha terra for plana? De forma alguma. Pega um talhão ali da fazenda que suporta plantar um paredão, faz silagem para seca, independente do tamanho. Nós temos sítios de clientes que 3, 4, 5 alqueires que são extremamente produtivos, extremamente eficientes. Se eu tenho 50 alqueires, se eu tenho 500 alqueires, não interessa o tamanho. Eu preciso produzir comida para seca. E eu preciso ter a meta de 2 UA por hectare. E dificilmente eu consigo ter 2 UA por hectare com pastos muito grandes, sem ter um piquete, pelo menos alternado. Se eu tenho uma área lá de 10 alqueires, divide ao meio esse ano. Então, se você está aí nos acompanhando, se questione, faça as perguntas para si mesmo e entenda se você já está fazendo isso. E se você não está, é a hora de olhar para a sua gestão aí e conferir o que pode ser melhorado, né, Fernando? E citar também, né? Porque citar tem que ver como que a gente ainda, qual que é o próximo passo disso. Isso, sempre tem um novo alvo, né? Sempre tem um novo patamar a se chegar. E entender também, uma coisa importante, entender que as matrizes estão mudando, né? O milho, você falou bem, era aquela comida tranquila, né? Para os animais e tal, para ração, para tudo. Era barato. Era barato. O milho agora está se tornando, aos poucos, ele está ganhando mercado internacional. Né? Então, está mudando um pouquinho. Com o etanol de milho, sendo muito mais eficiente que o etanol de cana, pode ser que... Sobra o DDG. Justamente porque tem os dejetos e tal, o dejeto da cana é um problema, o dejeto do milho é uma solução. Excelente, é a solução. Então, quer dizer, isso está mudando, a mudança acontece. Não adianta você pensar, depois que eu vi leu aquele livro que mexeu no meu queijo, eu acho que todo mundo tinha que ler com um olhar bem no seu negócio para entender que não vai ser sempre assim, né? As mudanças estão aí o tempo inteiro e agora para frente não vão acontecer mudanças tecnológicas em 10, 20, 50 anos. Em 2, 3 anos. A cada 2, 3 anos as coisas mudam. Se você não estiver preparado, né, fazer conta. Porque o fazer conta que a gente fala não é pegar um papel, é o hábito de fazer conta. A conta do ano passado serve para balizar o desse ano. E o desse ano, junto com o do ano passado, serve para o terceiro ano. Então, você imagina uma fazenda que tenha 3 anos, 3 safras, todas com os dados efetivamente lançados. Mas eu digo dado de qualidade, não é aquela anotaçãozinha que você faz de vez em quando. É tudo anotado com qualidade. Se a gente conseguir digerir isso aí, trazer informações de qualidade para tomar decisão, é um ganho fantástico, é um ganho estrondoso que vai ter na fazenda, né? Então, o hábito de gestão, de fazer conta, é cotidianamente, né? Não é aquele parar, fazer uma continha, toca. Lá no final você faz conta de novo e vê se deu resultado. É a tal da gestão online que eu tenho falado, né? É o tempo inteiro estar fazendo conta. Se você não tem, se o produtor não tem esse hábito, né, não tem essa habilidade às vezes, tem gente que faz. Né? Tem gente se que consegue segue de fazer. quem pode te apoiar nesse processo. Né? Traga quem pode fazer isso para você. E coisa simples, Fernando. Você pega... Será quantos pecuaristas têm em mãos um histórico dos últimos 10 anos do preço da arroba do boi mês a mês? Do preço de um bezerro mês a mês? Do preço de um sal mineral mês a mês? Do índice de pluviometro da fazenda ano a ano? Quer dizer, são tantas coisas que interferem no nosso negócio que a gente não está gerenciando e fica lembrando só do quê? Lembra dos 4 itens? Do preço da arroba. Preço da arroba. Tá lá aí pegado. O preço da arroba subiu, tá bom. O preço da arroba baixou, tá ruim? Não é por aí. É isso mesmo. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Eu fico muito feliz de ver de poder estar vivo nesse momento da transição do modelo cultural.
de ver uma pecuária que era extrativista se transformando numa pecuária lucrativa, que respeita o meio ambiente. Então, nós temos muito o que produzir, a gente tem muito o que crescer. A gente vê, num primeiro momento, Fernando, áreas que entram na agricultura. Muita gente fala assim para mim, nossa, o rebanho daquela região diminuiu, porque a soja entrou. Como se a soja fosse antagônica à pecuária. E eu vejo com muito bons olhos, ela ajuda a pecuária. A gente está passando por uma virada de ciclo, que ela sempre aconteceu. Em 20 anos eu vi isso acontecer umas 3, 4 vezes aí, tranquilamente. Eu sou de uma época que eu estava numa palestra lá em Britânia, 20 anos atrás, vai, quando um consultor falou assim, olha, vocês vão ver bezerro, valer R$1.000. Nós ficamos, mentira, bezerro valer R$1.000? Nunca. Nós tivemos bezerro de R$3.000 há um passado recente. Então, assim, a gente precisa olhar com carinho para a nossa fazenda, fazer o nosso papel de casa. E a agricultura, ela vem para nos ajudar. E a gente sentiu um pouco com maior agressividade em Goiás essa virada de ciclo, porque, na minha opinião, Fernando, não sei se você concorda, a gente teve a virada do ciclo pecuário, que isso é um âmbito nacional, e uma virada de cultura no Goiás. Nós deixamos de ser um estado que, ao centro-norte, era pecuário e se tornou agropecuário. Então, muitas áreas que eram gado virou soja mesmo. E, num primeiro momento, até a coisa se ajustar, até o pecuarista aprender a lidar com safrinha de boi, dá um delay no negócio. Imagina assim, aqui no Val do Araguaia, a gente pode nomear fácil 10 nomes de pecuaristas que compravam 100 mil bezerros por ano. Esses caras, nesse momento, arrendaram para soja. Eles não compraram esse bezerro. Esse bezerro sobrou no mercado goiano. Então, o impacto aqui foi um pouco mais forte. Mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, a hora que a coisa se assentar, entender que no norte goiano não se faz safra e safrinha com agricultura, é safra de soja e safrinha de boi. Aonde eu colocava 2 bezerros por hectare, eu vou colocar 4, 5 bezerros por hectare. A demanda por bezerro vai ser muito maior. Então, para você, pecuarista, que está aí abatendo as matrizes hoje, entenda que daqui 2, 3 anos, a procura por bezerro vai ser muito maior do que no passado recente. Eu tive numa palestra do Miguel Cavalcante na Expopec em Porangatu, e a mensagem da palestra dele. Gente, enquanto muitos de vocês estão abatendo matrizes, vocês deveriam segurar matrizes. Quem segurar matrizes daqui para frente vai colher fruto, vai beber água limpa daqui 2 anos. E vem ao encontro do que eu estou te falando. Não sei se você concorda, mas eu acredito muito nisso. E a gente vai viver isso. E eu quero estar aqui daqui 2 anos, vivendo esse momento, e a gente relembrar esse podcast. Sim. Excelente, é isso mesmo. As mudanças, é o que eu tinha falado anteriormente, né? As mudanças estão acontecendo. Como é que você está vendo as mudanças, né? A mensagem que fica. Você está de olho nas mudanças? O agro que começou em Goiás há 40 anos atrás, recente demais. Nós somos bebês na agricultura, na verdade. Se parar para pensar, nós estamos aqui discutindo, falando que muita tecnologia não está sendo usada efetivamente e tal, porque, de fato, nós estamos engateando. Quando você pega outros países aí com 5 mil anos de história, nós temos quantos anos de história como país? 200 anos. Brasil, como país, tem 200 anos. Tem 200 anos, embora esteja tudo muito mais rápido e tal, mas nós ainda temos muito que caminhar. Tem muita coisa que você tem que aprender, que nem filho, né? Tem muita coisa que você fala, mas enquanto ele não dá uma cabeçada, ele não aprende. Então, na agricultura e na pecuária tem sido meio que assim. A gente espera que essas cabeçadas sejam cada vez menos Elas traumáticas. São seletivas. Isso. E a gente consiga usar mais exemplos do que já foi feito de bom e tal, e difundir o mais rápido possível, que é a intenção, né, que a gente tem, selecionando produtores de qualidade, parceiros de qualidade, para gerar uma massa crítica também de qualidade, né? Assim como, por exemplo, nós somos parceiros Matsuda há mais de 10 anos, uma empresa que tem 75 anos de Brasil, então passou por muita coisa, por muita transição, entende aquilo que é modismo, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. O mercado é disso, né? Existem muitos modismos por aí. De repente, surge um negócio novo, agora o produto bom é que tem isso aqui. E a gente via lá o departamento técnico da Matsuda, não. A ciência é aqui. Tem 70 anos que a gente faz assim, dá certo. E passa 1, 2 anos, aquele modismo, ele sai e fica a ciência. Então, é buscar a parceria certa, as empresas certas,
E nós estamos aqui para contribuir com muita verdade, porque a gente vive disso. A gente precisa que dê certo na sua fazenda para que a gente possa persistir nesse negócio. Que seja, né? A gente trabalha por essa perenidade do negócio, do agro, e não vai ficar, né? A ideia é que daqui a 20 anos, 10, 20, 30 anos, só vai ficar quem realmente entender o que é informação e adaptação constante, né? Não dá mais para fazer... Tudo bem que nós só temos 40 anos, mas quem está fazendo como há 40 anos atrás já não está mais no mercado, né? Então, o mercado é seletivo também, e só vai ficar realmente quem está disposto a se melhorar constantemente, né? Observar melhor seus números, seus dados, e fazer isso com o apoio de quem está aí buscando informação e as melhores práticas para ajudá-lo. Já caminhando para o final, rapidamente, para a gente finalizar, quais são as oportunidades nesse período agora de transição, de baixo ciclo, que o produtor não pode deixar de observar, que ele tem que estar de olho? Bom, trazendo para o mundo pecuário. Para quem é criador, a gente tem a oportunidade agora, nesse período de desmame de vacas, de consertar muito negócio, que às vezes pode dar um prejuízo mais grande lá para frente. Nós estamos, então, período pré-desmame, a gente tem animais que serão desmamados. Quem trabalha com recria e engorda, agora é a hora de imaginar que você tem mais, no máximo, 60 dias aí de pastos que entregam uma qualidade nutricional. A gente consegue fazer uma terminação a pasto ainda com um custo muito acessível. E lembrando, o vilão não. O que nós temos de mais rico na fazenda é o pasto. Então, olhe para o nosso capim. Às vezes, manter animais na fazenda por mais 30, 60 dias pode comprometer o sucesso de 100% da fazenda nesse próximo período de seca. Então, chama atenção que a seca desse ano, se você está num momento difícil, ela já aconteceu. Então, se prepare para próximas águas produzir comida para a seca. A estação de monte do 2024 começa agora. Não deixe ela para o final do ano. Agora é o momento que a gente consegue apartar animais para entender quais são os animais da minha fazenda que compensam investir num proteico para a seca, que eu vou conseguir abatê-lo nas águas do ano que vem, e quais são os animais que não têm a necessidade porque são leves demais ou já estão pesados demais. Agora é o momento de avaliação. A fazenda tem 4 grandes momentos. Período de águas, transição água seca, período de seca e transição seca-águas. Agora a gente está exatamente nessa segunda fase, transição águas secas, que é um dos momentos mais importantes da fazenda para a tomada de decisões. Muito bem. A mesma coisa que eu falei para o Toninho um dia desses. O que tem que fazer agora? Se você está com seus animais equalizados para a fazenda, tem silagem produzida, algum tipo de alimento preparado para a seca, colhe os louros, mas já pense na próxima seca. Agora é hora de pensar na próxima seca. Produtor que não se preparou, que vai passar essa seca agora da mesma forma, alugando pasto, gastando muito com alimentação, não sabe se vende, se não vende, se retém, se não retém, curte essa onda também, né, de sofrimento, de certa forma um pouco de sofrimento. Aceita que dói menos. Aceita, porque o leite já derramou, o boi já foi embora com a corda, e vamos, de qualquer forma, preparar para a próxima seca, para próximas águas, para os próximos 5 secas. Eu vou extrapolar. Agora é hora de preparar para as próximas 5 secas com base nas 5 que você já passou para trás. Vamos olhar para as 5 que você já passou, colocar a cabeça no lugar e pensar, quero mais 5 assim ou 5 diferentes? Aí vamos preparar para as 5 próximas secas da forma correta, com muito planejamento, gestão, tecnologia, né? E uma parceria mais eficiente possível. Fernando, o doutor Fernando, que é do diretor técnico da Matsuda Brasil, ele sempre fala para nós, vamos cuidar dos nossos patrões. Os nossos patrões são os nossos clientes. E a principal mensagem, orientem a todos produzir comida para seca. Quem tiver comida, manda no jogo. Quem não tiver comida, será mandado pelo jogo. Então fica a mensagem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado a vocês. Mais uma aula e tanto aqui. Tenho certeza que para quem nos acompanhou até agora tem aí muita informação, muita coisa para pensar, umas perguntas para se fazer, né, e responder. E se você precisar de ajuda para decidir seus próximos passos, para entender como responder melhor essas perguntas, essa equipe está pronta aqui para te atender. A gente deixa sempre todos os contatos, então se você estiver nos assistindo no YouTube,
Vai ter aí também na legenda os arrobas todos, onde encontrá-los. No Spotify também, tá bom? Confere a hora que você terminar, salva esse episódio, manda para quem você entende que precisa ouvir isso, que precisa pensar nos próximos 5 ciclos aí de seca, que precisa responder essas perguntas também, que vai trabalhar junto contigo para a construção desse agro do futuro, que a gente entende que é só para melhor, né, gente? É só para melhor. Lucas começou já aqui a conversa comigo mais cedo, antes de gravar, falando que nesses 20 anos ele só vê melhoria e que seja assim, que a gente consiga seguir melhorando ano a ano. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!